Hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso dentro do direito processual do trabalho, que é a competência. Ora, é um dos temas mais fundamentais que nós temos dentro da teoria geral do direito processual do trabalho. Então, sem delongas, vou colocar para você aqui o nosso slide para você observar o que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre competência funcional ou hierárquica. E eu já vou passar logo para o próximo slide, vou voltar aqui para a tela, porque eu quero conversar contigo o seguinte. É importante nós diferenciarmos, preste atenção nisso, instância de grau de jurisdição. São duas coisas diferentes. Fagner, eu sempre aprendi que grau de jurisdição e instância são a mesma coisa. Pois é. Preste atenção, vê se faz sentido o que eu vou falar para você. Se fizer, ótimo. Se não, você reflete, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Fagner, olha só, o que você falou não faz sentido por isso, e vamos juntos conversar, tentar chegar no denominador comum. Mas olha só, pensa na organização da Justiça do Trabalho. A organização da Justiça do Trabalho, ela é feita através de 3 instâncias. Primeira instância, juiz do trabalho. Isso pautado no texto constitucional. A primeira instância, juiz do trabalho. Segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho. E a última instância trabalhista, Tribunal Superior do Trabalho. Então veja bem, essas instâncias, elas têm competências, certo? Para apreciar determinados temas. Essas competências são dadas, considerando o devido processo legal e o princípio do juiz natural, por normas pré-concebidas. Ou seja, eu tenho uma norma anterior que define a competência daquele órgão. Então, por exemplo, quando eu olho para as varas do trabalho, eu sei quais são as competências que a vara do trabalho tem. Porque a ordem jurídica já define as funções daquelas varas do trabalho. E aí, além da distinção, eu sou praticamente minoritário nessa perspectiva, ok? Mas aí você volta a dizer, você vai refletir. Eu ainda consigo distinguir hierarquia em razão da competência em razão da função e competência hierárquica. Porque a hierárquica, ela está relacionada a hierarquia entre os órgãos jurisdicionais, o que vai levar a uma análise um tanto quanto sinérgica com a questão de grau de jurisdição. Que vamos lá, vamos voltar, vamos por parte para não ficar confuso. Então nós temos o juiz do trabalho, que exerce as suas funções lá no organismo administrativo denominado vara do trabalho, certo? Beleza. Então, ele tem as suas funções estabelecidas pela ordem jurídica. Preste atenção. Quando o juiz do trabalho profere uma sentença e eu não fico feliz com aquela sentença, o que eu faço? Eu recorro daquela sentença. Eu interponho um recurso daquela sentença. E aqui vamos pensar na fase de conhecimento. Lá no artigo 895, inciso 1º da CLT, nós temos que o artigo disposto no artigo do comento vai nos habilitar a entender que o recurso cabível é o recurso ordinário. Então, eu tenho a sentença, seja ela definitiva ou terminativa, eu vou interpor o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Perceba, atenção, o TRT, dentro da organização hierárquica da Justiça do Trabalho, é o órgão de segunda instância, que nesse caso vai estar exercendo o 2º grau de jurisdição. Por que ele vai estar exercendo o 2º grau de jurisdição? Porque ele vai estar revendo uma decisão proferida pela vara do trabalho, pela instância inferior a ele, pelo juízo ACO. Juízo ACO é o juízo inferior, juízo ad quem é o juízo revisor. Agora, olha que bacana, mais ainda. Vamos ter um acórdão do TRT, da turma do TRT. E aí a turma do TRT profere um acórdão que viola a Constituição Federal no procedimento ordinário, ou viola a súmula do TST, ou diverge de outro tribunal. Enfim, vamos pensar no procedimento ordinário que o recurso de revista cabe em inúmeras hipóteses.
conforme preconiza o artigo 896 da CLT. E aí, prestem atenção nisso, vejam que coisa maravilhosa. Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que deu provimento ou negou provimento ao recurso ordinário, surge aqui agora o chamado efeito substitutivo, que está no artigo 1008 do Código de Processo Civil. A decisão proferida pelo tribunal substitui a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Então agora eu já não tenho mais uma sentença, eu tenho um acórdão. O acórdão substituiu a sentença. E agora esse órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho vai sofrer a interposição de um recurso de revista dirigido à terceira instância trabalhista, que é o TST. E aí você vai me perguntar, Fagner, o TST, aqui ele vai estar exercendo o segundo grau de jurisdição ou o terceiro grau de jurisdição? Percebe? Nesse exemplo, o TST vai estar exercendo o segundo grau de jurisdição, mas como segundo grau, se ele está revendo uma decisão que já foi objeto de revisão de uma outra decisão? Pois é. Quem lembra do efeito substitutivo? A decisão proferida pelo TRT substituiu a sentença recorrida, porque deu provimento ou negou provimento ao recurso ordinário. Então agora o que está sendo objeto de revisão pelo TST é o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, não mais a sentença aqui, para efeitos, escorreitamente processual, escorreitamente falando, no plano processual, sem dúvida nenhuma deixou de existir. Tá certo? E aí veja você, o TST está aqui como órgão de terceira instância exercendo o segundo grau de jurisdição. Aí você vai pensar mais ainda, mas espera aí. Há situações em que o processo não começa na vara. Há situações em que o processo começa no TRT ou começa até no TST. É verdade? Por exemplo, um dissídio coletivo de abrangência nacional ou que abranja mais de um território, ou seja, extravase os limites regionais de um TRT, como é o caso, por exemplo, das situações envolvendo os empregados dos Correios, da Petrobras, do Banco do Brasil, são levadas para o Tribunal Superior do Trabalho, competência originária. Olha que coisa maravilhosa! Aí agora você vai entender e vai ver que faz sentido. Eu tenho órgãos de terceira instância dentro da organização hierárquica, mas no primeiro grau de jurisdição. Por que primeiro grau de jurisdição? Porque ninguém jamais analisou aquela matéria. Ele que está analisando pela primeira e única e, quiçá, última vez aquela matéria. Percebe? Então, a instância, quando se fala instância, estamos falando de organização hierárquica da Justiça do Trabalho. E quando estamos falando de grau de jurisdição, estamos falando em apreciação das questões em primeira ou segunda instância, em segundo grau de jurisdição, ok? Então o TRT pode ser primeiro grau, como pode ser segundo grau. O TST pode ser primeiro grau, como pode ser segundo grau. A vara do trabalho sempre vai ser um primeiro grau de jurisdição. Deu para entender? Agora, visto isso, vamos ali analisar esses slides. Aliás, analisar aqui o que eu coloquei para você nesse slide, que eu acho que é importante, a definição. Eu já trouxe para você do que é a competência funcional e competência hierárquica. A questão da hierarquia é que o órgão superior ele está acima, obviamente, do órgão inferior e o que ele decide deve ser cumprido pelo órgão inferior. Então, quando o TRT reforma uma sentença, por exemplo, determinando que seja definindo as horas extras, a vara do trabalho vai falar, não vou cumprir porque eu entendo que não tem que cumprir, é hierarquia, querido. Eu estou dizendo, reformei a sentença, estou condenando a pagar horas extras, tem que pagar as horas extras. A empresa tem que pagar, vamos lá, vida que segue. Agora, a função não, está relacionada exatamente às atribuições que cada um dos órgãos tem dentro das delimitações estabelecidas por lei, para a primeira instância, para a segunda instância ou para a terceira instância. E aí vai depender se vai ser no primeiro grau ou no segundo grau de jurisdição. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, deixa eu voltar aqui, que é o seguinte, mandado de segurança. Mandado de segurança é um exemplo típico. Vamos pensar. Lá no artigo 790b da CLT, o texto é claro quando diz que os honorários periciais serão pagos pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. E ela é clara ao dizer que, lá no parágrafo 3º, que é vedado ao juiz determinar antecipação de honorários. Ele pode autorizar parcelamento e tudo mais, não ali nos parágrafos 2º e 3º lá do artigo.
790B. Dá uma olhada também no parágrafo 4º do artigo 790B, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, segundo a ADI 5766, enfim. Mas aí o juiz ainda assim fala assim, olha só, quer fazer prova pericial, tem que pagar os honorários de perito. Isso viola direito líquido e certo e não pode exigir antecipação. Isso consta, inclusive, na OJ número 92 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu vou impetrar um mandado de segurança, mas aí você me pergunta, Fagner, esse ato de ilegalidade foi praticado por quem? Pelo juiz do trabalho, pelo juiz da vara do trabalho. Então, se foi praticado pelo juiz da vara do trabalho, eu vou impetrar um mandado de segurança onde? No Tribunal Regional do Trabalho, no órgão que hierarquicamente é superior a ele. Mas perceba, o TRT aqui vai estar apreciando aquela questão em primeiro grau, embora seja um órgão de segunda instância, porque o mandado de segurança é uma ação originária, não esqueça, aí de competência originária do tribunal, aqui está acima daquele órgão que praticou a violação de direito líquido e certo. Percebeu? Então é isso, né? Agora, voltando aqui, gente, presta bem atenção, né? A competência funcional de cada um, né, dos órgãos, ela é estabelecida pelos regimentos internos, tá, dos tribunais regionais do trabalho e também no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. É muito importante que você faça a leitura. Ah, Fagner, eu quero conhecer, eu quero atuar no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região. Eu quero atuar no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região. Então, você tem que ler o regimento interno desses tribunais regionais do trabalho. Ah, eu quero atuar muito lá no TST, lá na terceira instância trabalhista, né, através de recurso de revista, ou até mesmo as ações originárias, né, recursos ordinários interpostos em face de decisões proferidas pelos TRTs na sua competência originária. Também é obrigatória a leitura do regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. E lá tem muitas particularidades que nós precisamos entender. Somente a questão de autuação, trâmite dos recursos, quando cabe, né, a concessão de palavra para o advogado, enfim, todo o regramento você precisa ler. Agora, atenção para a Lei 7.701 de 88. Por quê? Ela dispôs sobre a especialização das turmas do Tribunal Superior do Trabalho e também dá outras providências ali. Então é importante que você leia também a Lei 7.701 de 88. Você sabe que o TST ele é dividido em vários órgãos, né? Você tem, por exemplo, o órgão especial, que eu vou falar daqui a pouco. Você tem as turmas, são 8 turmas no TST, cada turma com 3 ministros. Você tem a sessão de dissídios individuais, 1 ou 2 especializadas, né? 1 ou 2. Tem a SDC, a sessão de dissídios coletivos, enfim, tem que ler, gente, o regimento interno, não tem saída. É importante que você conheça, né? Até para fins não só de avaliação, mas para que você tenha conhecimento pleno, né? E possa utilizar no seu dia a dia. E, por fim, eu quero destacar a questão do órgão especial. Quando houver. Por que quando houver? Se você fizer a leitura do artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, você vai perceber o seguinte, né? Que a Constituição autoriza que nos tribunais com mais de 25 julgadores possa ser criado o órgão especial, que vai ter no mínimo 11 e no máximo 25 membros. O que o órgão especial vai fazer? Ele vai ter competências delegadas através do Tribunal Pleno para matérias administrativas ou jurisdicionais. E uma das matérias jurisdicionais que normalmente os órgãos especiais executam, desempenham, é aquela prevista no artigo 97 da Constituição Federal, que é declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Veja que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo só pode ser, se declarado, obviamente, né, inconstitucional a lei ou ato normativo, só pode ser se pela maioria absoluta do tribunal ou do respectivo órgão especial. Então, tribunais gigantescos, o que eles fazem? Criam os órgãos especiais para facilitar o desenvolvimento, a execução de determinadas atribuições de caráter administrativo ou jurisdicional. Vejam, são competências funcionais, são funções dadas ao órgão jurisdicional, criado por uma faculdade dada pelo Constituinte,
para facilitar o desenvolvimento das atividades do tribunal, seja na seara administrativa, seja na seara jurisdicional. Esse princípio, nós estamos falando do artigo 97, é o princípio da reserva de plenário, ou seja, somente pela maioria absoluta dos respectivos membros ou do órgão especial é que poderão os tribunais declararem a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Tá bom, queridos? Beijo grande, saúde, paz, qualquer dúvida, não hesite, faça contato imediatamente, estou à sua disposição. Um abraço, até a próxima.